E, mas, veja, você tem a situação do Ramagem, você tem a situação do Jordi. No Senado você teve justiça seja feita, as ações contra o senador Marcos Duval. Sim. Tá virando, eu brinco, o Congresso tá virando casa da mãe Joana. E não são ações contra a corrupção, porque, assim, são ações políticas. São casos políticos. Eu acho que você, quando é eleito presidente de uma casa, você precisa ter noção da responsabilidade, independente de quem você seja. Por exemplo, goste você ou não. Quando o Renan foi presidente do Senado, Marco Aurélio pediu a prisão dele. Não lembro. Não prendeu. Assim, ele enfrentou. Eles foram obrigados a se reunir e desfazer diversas ações feitas do Supremo contra senadores. Contra senadores. Ele com processo lá no Supremo, processo, ele os enfrentava para proteger a casa. Ele até num ato falho, não sei se você se lembra, no impeachment de Dilma, certo? Num bate-boca, Lewandowski estava lá e Renan estava lá embaixo. A Gleisi ataca ele, o Lindbergh ataca ele. Ele fala: vocês estão me atacando por quê? Eu, na presidência dessa casa, fui para lá para impedir o marido da senadora de ser preso no Supremo. Lembra disso? Lembro. Lembra disso? Lembro. Então é o seguinte, por isso que eu estou dizendo, você quando é presidente de um poder, cara, assim, você tem uma responsabilidade, em cima dela você tem que ser cobrado. Você não pode acender uma vela para Deus ou para o diabo e fazer do poder um instrumento seu, de proteção pessoal sua, de network seu, sabe? E é isso, quando as pessoas... Eu tô em live, tô falando e tal, pô, tem gente patriota, bicho, que lembra, que escreve assim: vocês estão fazendo o quê? Caramba, eu tô com o meu pescoço na guilhotina, pô. Isso é muito verdade. Tem muita gente aqui no chat. Fala Eu pra tô com o caramba, pescoço faz. na guilhotina. Não, tu sabe quantos processos eu tenho? Eu tô gritando aqui por causa de você, por causa dos seus filhos, pelo legado que tem que ficar. Você quer que saia, que eu faça o quê? Além de ser senador? Porque se eu sou presidente da casa, eu já tinha pedido o impeachment de uns 2 ou 3 lá. Deixa eu interromper o seu vídeo só um pouquinho, mas é porque em dezembro fez 1 ano que as minhas redes sociais foram bloqueadas no Brasil, que todas as minhas contas bancárias foram congeladas, que meu passaporte foi cancelado e que uma multa foi imposta a mim por cada vez que eu falar. E tudo por ordem do Alexandre. Mas até hoje eu não recebi nenhum tipo de comunicação e nem sei do que eu sou acusado. Mas você pode acessar o meu conteúdo através da minha rede do Locals, que é uma rede social gratuita e livre, americana. Lá você pode escolher, inclusive, se você quer me apoiar com uma pequena quantia por mês para garantir que eu continue fazendo jornalismo independente e você vai acabar tendo acesso a vários conteúdos exclusivos. Tem um cupom de desconto disponível aqui para você na descrição. E desde já eu te agradeço por dar voz a quem te dá voz. Para dar o freio. Porque nos pesos e contrapesos é preciso que os presidentes dos poderes tenham autonomia. Ora, se o Supremo está massacrando, humilhando, assim, as duas casas, os dois parlamentos, não vale absolutamente nada, desculpa. Nós somos peso para a sociedade hoje. E muitas vezes a indignação dessas pessoas é exatamente por isso. Nós somos pagos com dinheiro público. Mas é monocrática a decisão. Assinar um impeachment de Barroso, de Alexandre de Moraes, eu assino, eu peço. Mas é ele que tem que decidir. É monocrático. A decisão cabe ao somente... presidente. Então não vamos apaziguar, vamos conversar. Mas não tem apaziguamento. Eles não querem conversa, eles querem mandar. E acabou. Porque você tem esses dois grupos agora, né? Há um grupo que está defendendo, e eu estava te falando aqui o nome do senador antes no ar, que eu estava nessa reunião que houve dentro da oposição, eu conversei com vários parlamentares, e eles disseram que um dos senadores, seu colega de partido, veio e falou assim: não, olha, não adianta, a gente tem que baixar a bola, a gente tem que falar, não adianta ficar falando tanto, vociferando tanto, porque não vai acontecer, não vai ter impeachment. A gente tem que baixar as nossas expectativas, a gente tem que parar de ficar falando tanto, etc, etc. Esse é um grupo que acha que tem que apaziguar. E tem um outro grupo que, e muitos bons parlamentares nesse outro grupo também, que falam assim:
a gente não sabe o que fazer, não tem o que fazer, a gente não tem os meios de ação. Amigo, é o seguinte, se eu parar de falar o que eu te falei aqui, eles vão me amar? Certamente não. Eles vão dar um zero Esse senador, no inclusive, processo? não passou a ser amado depois de que passou a apaziguar o tempo inteiro. Então isso, minha mãe tivesse viva, chamava bunda molíssimo. Sei lá, nem se existe essa palavra, eu sei como é que é no certo, né? Então a minha pergunta para esse senador e para os senadores é o seguinte, vocês acham que vão ser amados? Você acha que haverá perdão para um comunista? Você é cristão. A frase foi: tem que parar de Você disse inflamar que a é. população. Mas como é que nós vamos resolver isso sem população? É uma boa pergunta. Inflamar a população? Então é o seguinte, se a gente não tem coragem de fazer o impeachment do cara, a população vai ter que fazer o quê? Se a população te elegeu para isso, ela te elegeu para gritar quando ela não pode gritar. Ela te elegeu para falar quando é você falar quando ela não pode falar. Aí reúne aqui um grupinho, senão nós temos que baixar a bola. Para fazer média com quem? Com quem não quer fazer média com você? Para dar um abracinho, um beijinho, um cochicho no ouvido no dia da sabatina? Me engana que eu gosto, porra. Entendeu? Então eu não fui eleito para isso. Mas os caras, eles vão me amar. Eles vão chamar e dizer, vamos dar uma festa, agora nós amamos você, você baixou a bola, seus discursos agora é diferente. Eu não sei fazer outro discurso. Eu fui eleito com esse discurso, eu só sei fazer esse. Eu não sei fazer outro. Eu respeito o cidadão, a família, respeito os filhos de todos os ministros e tal. Nunca os atingi na sua honra. Nenhum deles. Mas desacredito as ações deles. Enfrento as ações deles. Ações contrárias à Constituição. Não há Constituição no Brasil. Agora, velho, não falar isso vai me proteger? Não vai. Você sabe que ontem o Constantino esteve aqui comigo, aqui mesmo na TV Flórida, a gente fez uma longa live, inclusive com um trecho, eu não sei se esse trecho estava aberto ou fechado para apoiador, mas ele falou o seguinte: ora, fomos 3 jornalistas que sofremos as mesmas sanções no mesmo dia. Eu, ele e o Guilherme Fiuza, grande jornalista, ex-colega do Jovem Pan. Grande. Um craque. Eu e ele, porque estamos nos Estados Unidos, tivemos a oportunidade de decidimos, vamos continuar falando o que tiver que falar. Independente do que vai acontecer, vamos falar o que tem que falar. Já ele, o Fiuza, que está no Brasil, não teve a oportunidade de fazer isso. Aí o Fiuza ficou quieto, o Fiuza está quieto. Veio esse ano, decisão judicial de novo, bloqueando as novas redes, minha, do Constantino e do próprio Fiuza. Adiantou. O tratamento dispensado, aqueles que recuam ou não recuam, é o mesmo. É o mesmo. O senador que acha que vai falar, não, vamos apaziguar, não vamos inflamar a população. Essa estratégia de acomodação, e esse senador, justiça seja feita, ele está sendo coerente com a posição dele, porque ele era um dos que aconselhavam o presidente Bolsonaro a seguir a tática do apaziguamento, fez isso durante todo o mandato do Bolsonaro, dizendo, não, vamos apaziguar com o Supremo Tribunal Federal, etc., que a gente vai conseguir resolver. Resolveu? Tá. Presidente Bolsonaro inelegível e sem crime. Às vésperas, com grande risco, digamos assim, de ser preso. Funcionou o apaziguamento? Essa é a pergunta. Mas eles não querem. Então, veja bem, quem está mandando no Brasil hoje? O pessoal preso de 64. O que eles queriam em 64? Eles não queriam democracia. Essa palavra era uma aberração para eles. Segundo o próprio Gabeira, dê um Google aí, Gabeira fala sobre 64 e a ditadura militar. Sim. Ele diz o seguinte, não, a gente queria ditadura também. A ditadura do proletariado. O presidente do PV, o Jorge é o maior abortista do Brasil, então ele fala sobre isso também, era guerrilheiro. E ele falou assim, assim, os militares fizeram muito mal a nós, mas nós fizemos pior com eles. Ele fala. Certo? E nós não queríamos nada com democracia, não. Quando eles falam de democracia, que a gente lutava por isso, é mentira. Estão mentindo. A gente lutava porque a gente queria a ditadura do proletariado. Veja, o pessoal de 64. Agora eles estão no poder no Brasil e já implantaram a ditadura do proletariado. É só ver a reforma tributária, que é um compêndio ideológico. É só ver a explosão do teto de gastos. É só ver 1 bilhão que o Lula gastou em viagem. Ao longo de 10 meses, 1 bilhão. É só ver os empréstimos que já foram. Cortou Bolsa Família.
Tirou dos mais pobres. Cadê a picanha? 1 quilo de arroz no Brasil está custando quase R$8. E aí, 1 quilo de 5 quilos está custando R$45. O arroz de terceira está custando R$34. Empresas indo embora. Desemprego. Ditadura do proletariado. E a reforma tributária é o seguinte: tudo que for arrecadado no município, presta atenção, até o seu IPTU vai vir para um caldeirão chamado Conselho Econômico. Esse bolo de dinheiro que vai juntar dentro desse conselho, o Chaves, foi a primeira coisa que ele fez na Bolívia, vai ser distribuído pelo governo federal conforme a necessidade de cada um. Não, conforme os amigos do rei. Quem tiver mais pronto a se submeter e até negar a sua fé... Deixa eu falar uma coisa que Jesus disse. Aquele que tentar ganhar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la. A razão pela qual eu estou na vida pública cumprindo missão é por causa do nascituro. A partir do nascituro, tem essa televisão aqui. A partir do nascituro, tem a igreja. A partir do nascituro, tem escola. A partir do nascituro, tem... Nada. Se não nasceu, se foi abortado, é um médico que poderia ter sido, a professora que poderia ter sido, o jornalista que poderia ter sido, o atleta que poderia ter sido, a dona de casa que poderia ter sido, mas foi abortado. Então tudo é a partir do nascituro. Eles odeiam isso. Eles querem aborto. Está lá no Conselho Nacional de Saúde. A política de aborto. Legalização de droga. Então nós temos que enfrentar isso tudo. Agora não vamos ficar fazendo média com quem? Eu fiz alguns discursos muito duros no plenário, tive conversas com o presidente Pacheco, foi quando ele tomou atitude lá das decisões monocráticas, muito importante, e passou a ser atacado pelo PT. Pacheco, é muito melhor você ser atacado por essa gente e ser amado por todo o Brasil. A política de droga, que o relator é o senador Efraim, que vamos ter que votar agora, o plebiscito sobre aborto, que muitas ONGs abortistas, os Provida, elas não querem, mas eu acho muito importante, porque nós somos um país majoritariamente cristão e 90% do país é contra o aborto. Eu sou o relator dessa matéria e nós temos que continuar, porque só o Senado pode colocar o Supremo no seu devido lugar. Veja, a prerrogativa de um vereador é legislar, são duas: legislar e fiscalizar. Também do deputado estadual tem mais prerrogativas. O deputado federal tem muito mais, mas a de fiscalizar está em todas. Senador tem suas prerrogativas e fiscalização. Então, o ministro Alexandre de Moraes impediu o deputado federal de visitar os presídios. Pessoas com comorbidade, velhos, mulheres. Tinha infiltrado? Preso? Tinha infiltrado? Tinha. Teve gente que fez malocagem, quebrou um vidro lá, outro, tudo bem, bota o cara para pagar cesta básica, põe o cara para pintar o cemitério da cidade dele e tal, mas o cara não é terrorista, não é César de Batiste, não tem nada dessa conversa, mas todo mundo. Mas eu oficiei ao ministro Alexandre de Moraes, eu oficiei do meu punho, pedindo alguma coisa que é o meu direito. É prerrogativa fiscalizar, entrar no presídio. Eu pedi do meu punho. E os meus pedidos foram atendidos. Foram atendidos. Foram. Por isso eu estava lá na Colmeia, eu estava na Papuda, né, acompanhando isso. Mas nós estamos vivendo um momento ímpar na vida da nação. Então, veja, eles que queriam a ditadura do proletariado, eles agora têm a ditadura do proletariado. O Brasil já está vivendo a ditadura do proletariado. Gente, pelo amor de Deus, é uma conta fácil de fazer. São os presos de 64. E agora aparece Genuíno dando uma entrevista antissemita, dizendo o seguinte, que é preciso boicotar empresas de judeus. É agora o seguinte, o Davi Alcolumbre, agora com você. Você é judeu? Sua família é comerciante no seu estado? Todo judeu vive de comércio, de empresa, de tal. Você é judeu. Você é sabra, sua família é sabra, nasceu lá, não é sionista, não é o judeu que voltou para sua terra após a criação do Estado de Israel, a sua família é sabra. Jacques Wagner, agora é com você, porra. Você é judeu. A sua família é sabra, porra. Você não vai falar nada, Jacques Wagner?
Davi Alcolumbre, você foi presidente por um milagre de Deus, você saiu do nada, você era o último da fila. Cara, eu tô falando isso com todo respeito. É hora de você reagir em nome do seu povo, em nome da sua família no seu estado. O Genuíno, do PT, pediu para boicotar as empresas de judeus. A reação precisa ser de todos. Aí nós, evangélicos, vamos ficar esperando só Malafaia reagir? Porque o único que reage, que não tem mandato, que dá a cara para bater, assim, eu não vou comparar com o Nicolas, tem mandato, eu tenho, o André Fernandes tem, né, o Girão é um espírito, nós temos a chamada imunidade parlamentar, ela não vale nada mesmo, artigo 53, mas tá lá. Eu né? acho que o Malafaia tem mais assim, imunidade que você. Entendeu? É assim, Malafaia, Deus guarda mais gente do que nós, né? Exato. Ele deve orar mais do que nós, né? Ele deve. Mas a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre nós, né? E eu espero que o nosso país, né? E a gente está falando do caso de senadores que querem fazer média e foram lá fazer média, abracinho, beijinho, e não deu em porcaria nenhuma. Mas isso que me impressiona, porque esse senador, ontem o Marinho teve ontem conversando com o presidente do Supremo, o Barroso, sobre essa situação, porque o ministro Alexandre, quando ele dá aquela entrevista para a Globo, que derrubou a audiência da Globo, que já estava ruim, eles jogaram no chão ele e Lula, né? Assim, nós temos mais audiência do que aquele dia lá. Ele virou suspeito, cara. Se ele não pode, ele tem que ser afastado da relatoria, sim. certo? Então é o seguinte, quem é o próximo da fila? Agora eu ouvi dizer que o próximo da fila é o general Heleno, pô. Não, assim, é Nicolas o próximo. Não, é Zambelli. Não, é Zambelli, com toda firmeza será Zambelli. Mas vai ser um desses. Eu falei pro Salles que é ele. Ou Salles? Eu mandei hoje pro Ricardo Salles, ele não respondeu. Você é o próximo, porque estão pegando os candidatos a prefeito, né? Não, se o cara botar o pescoço de fora, ele vai... Pode saber, uma coisa que eu quero avisar para vocês não ir na onda, certo? De que os caras vão revirar a vida do cara, jogar o cara para desgastar, porque o PT já tem uma decisão de que vão fazer um número tal de prefeitos, por exemplo, em Santa Catarina, onde eles não têm força de nada. Eles querem fazer mais de 20 prefeitos aí em Santa Catarina. Então, todo patriota e conservador que botar o pescoço de fora, eles vão tentar desconstruir, né? Vai dizer que a mãe do cara era traficante de droga, um monte de coisa e tal. Depois não precisa provar nada. A gente é que precisa provar, mas eles não precisam provar nada, certo? Então é o seguinte, eles fazem uma live, duas feministas, mas genuíno, e aí, como pano de fundo, eles dizem o seguinte: ó, patriota, não caia nessa. Michele Bolsonaro é muito melhor do que Jair. Ela é muito melhor do que ele. Sabe por quê? Ela fala bem, porque ela nasceu dentro da igreja. Escute, vai vendo. A igreja, ela fala com os evangélicos, ela se conecta bem, ela se relaciona bem. O lance é a igreja, certo? É a igreja. Ela se conecta bem, se relaciona bem, e tal. Michele Bolsonaro e tal. Nós precisamos destruí-la politicamente. Desconstruir, quiçá, de qualquer maneira. Eu acho que essa palavra quiçá também veio antes de Toninho do PT, veio antes de Celso Daniel, quiçá, né, veio antes também de um monte de coisa que a gente sabe. Não é né? assunto. Aí você tem que chamar os especialistas. Não é nesse assunto. Chamar os universitários. O homem que mais entende Celso Daniel, que me contou a história toda, é o meu querido amigo Silvio Navarro, que deve estar entrando na Revista Oeste agora. Foi meu colega de bancada na Jovem Pan também. Sabe muito dessa história de Celso Daniel. Eu sei um pouco também, porque a tal CPI do não fala Celso Daniel, tirou uma subcomissão e fui eu e Suplicy para lá. É? Eu e Suplicy.